Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai fazer um resumão da aula, né, do primeiro conteúdo do primeiro período, certo? Acho que muitos alunos que não pegaram bem essa aula, a relação entre a televisão e o voleibol no estabelecimento de suas regras. Então, galera, veja aí as imagens, os textos aí citados, beleza? E depois a gente faz um breve comentário lá no WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente se comunica aí pelo WhatsApp ou Cronos Room, né, que é o do Google lá, sala de aula. Valeu? Então fica até o final e bons estudos. O homem no espaço. Superioridade, o que antes era imaginável atualmente tornou-se realidade. Conversar com pessoas do outro lado do mundo e ao espaço, até mesmo voar, são conquistas humanas que necessitaram de um grande acúmulo de conhecimentos adquiridos ao longo da história. Sabemos disso. Quais seriam estas conquistas? Você poderia localizar na história? Quais dessas conquistas tornaram-se amplamente divulgadas e quais permaneceram inacessíveis à população em geral? De que forma este acúmulo de conhecimento contribui para o desenvolvimento da humanidade? O bom tecnológico. Não poderíamos deixar aqui de comentar a importância que a tecnologia apresentou para as melhorias das condições da vida no último século, né? Hobsbawm falou na metade da década de 90, em 1995, ele diz que traz uma importância a visão das transformações tecnológicas, né, provindas do avanço da sociedade capitalista. Podemos aqui enumerar algumas das vantagens que a tecnologia oferece para nós, que vivemos no século XXI. A facilidade aqui na comunicação, possibilidade de dar a volta ao mundo em poucas horas, viver em conexão direta com o mundo, recebendo informações instantâneas. Enfim, seriam inúmeras as questões que poderíamos citar aqui como vantagens para nossas vidas atualmente, né? O autor citado aqui continua alertando para o avanço da tecnologia, principalmente a partir da primeira metade do século XX, né? Aqui é uma citação de Hobsbawm, 1995, na página 22 do artigo, que fala justamente: o mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço constante, baseada em triunfos da ciência natural previsíveis em 1914, mas que na época mal haviam começado e cuja consequência política mais impressionante talvez fosse a revolução nos transportes e nas comunicações, que praticamente anulou o tempo e a distância, né? A Era do Ouro constitui um período que, segundo Hobsbawm, significou um avanço ligado ao atraso, né? Isso mesmo, duas coisas juntas, porém com intensidade e intenções diferenciadas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945, os Estados Unidos atravessaram um momento fantástico em sua economia. Tudo graças ao triunfo na guerra. Por outro lado, países europeus muito arrasados ou em franca decadência tentaram se erguer, né? Principalmente para se equiparar à economia norte-americana. Configurou-se uma disputa intensificada nos 2 anos seguintes, a fim da Segunda Guerra Mundial, né, que apresentava duas potências, na verdade, confrontando-se em diferentes projetos de sociedade, antagônicos em suas finalidades sociais e políticas. A questão dos Estados Unidos versus União Soviética. Os Estados Unidos tentavam conter o avanço econômico, militar e territorial, né, do regime comunista adotado pela União Soviética e países de sua área de influência. O período compreendido entre 1945 e 1947 serviu como preparação para a Guerra Fria, ou seja, movimentos políticos e militares e produção de tecnologia de guerra foram utilizados para a contenção da expansão das áreas de influência de cada superpotência. Uma questão importante e que nos diz respeito aqui, mais especificamente, refere-se às formas de competição, né, estabelecida entre as duas superpotências e seus respectivos aliados, né. O esporte foi uma destas formas, configurando um importante elemento de disputa na entidade, na tentativa, na verdade, de superação de um país sobre o outro, né, principalmente nos Jogos Olímpicos. A constante batalha entre os países capitalistas e os chamados comunistas durou décadas, mas apesar de todas as consequências econômicas, sociais e políticas da Guerra Fria, algumas inovações tecnológicas ocorreram e foram aprimoradas. Com o fim da Guerra Fria e a expansão territorial do mundo,
capitalista, o comércio reativou atividades e tornou-se um fator decisivo na distribuição e divulgação dos novos bens de consumo. Então, para a gente pensar aqui, né? Se refletirmos sobre a tecnologia e suas possibilidades para o desenvolvimento da humanidade, você poderá verificar a existência de graves contradições inerentes ao modelo de produção capitalista. O exemplo desta contradição pode ser buscado na produção dos alimentos. Hoje, o homem produz para quase o dobro da população do globo terrestre, né? No entanto, o número de miseráveis cresce ainda mais, justamente com a fome. Identificar aqui as causas dessas contradições significa analisar, além da tecnologia, qual sua utilidade e objetivos. Como você deve imaginar, ou obviamente está imaginando, em meio a todas essas inovações tecnológicas provenientes do período de disputas políticas e econômicas, os meios de comunicação tiveram um papel decisivo, principalmente por cumprir a função de intermediários na divulgação de novos produtos e na criação. Como as imagens de uma partida de voleibol chegam até nossas casas pela TV. A facilidade que os meios de comunicação têm para levar informação ao mundo é decorrente de grandes descobertas. Como é possível que você assista a uma partida de voleibol ao vivo, ocorra ela em qualquer parte do mundo? Sabe qual é o processo de transmissão das imagens? Já ouviu falar sobre isso? As partidas de voleibol são transmitidas via satélite, através das micro-ondas, que se propagam na camada ionosférica da atmosfera, onde os sinais transmitidos sofrem menos interferências. Os canais abertos ou pagos de TV usam antenas com comprimentos de onda da ordem de centímetro, sendo necessária para a captação do sinal das micro-ondas. O formato de parábolas vindas de satélites artificiais. Os satélites artificiais são equipamentos colocados por meio de foguetes em uma órbita elíptica, tendo como um dos focos o centro da Terra. Os primeiros satélites postos em órbita foram Sputnik, né? No dia 4 de outubro de 1957. E os Sputnik 2, né, 3 de novembro de 1957, lançados pelos soviéticos e seguidos pelo Explorer, né, o Explorer 1, 31 de janeiro de 1958, lançado pelos norte-americanos, né, isso tudo fruto depois da guerra, né. Os satélites de grande importância para o mundo atual, sendo que somente os países desenvolvidos dominam a tecnologia de seus lançamentos. A maioria dos meios de comunicação utiliza os satélites como meio de propagação de sinais de rádio e televisão. As ondas eletromagnéticas são provenientes de uma estação geradora e lançadas para a órbita da Terra, onde são recebidas por um satélite. Este, por sua vez, transmite aí um sinal para uma segunda estação na Terra, chamada receptora, muitas vezes milhares de quilômetros de distância da primeira. Estas inovações tecnológicas contribuíram muito para o que alguns historiadores chamaram de uma nova era, né? Tipo a televisão, ao levar as imagens instantaneamente a grandes distâncias, combina com os interesses do modo de produção capitalista, baseado no lucro, no consumo e na acumulação de capital, né? Mas você sabe o que são ondas magnéticas? Em 1865, o físico escocês Maxwell apresentou-se 4 equações, né, conhecidas como equações de Maxwell. Essas equações produziam a unificação de tudo o que era conhecido sobre eletricidade e óptica. A partir dessas equações, Maxwell previu a existência das ondas eletromagnéticas, né, imaginando que elas combinavam tanto os campos elétricos como os campos magnéticos. Uma onda eletromagnética consiste de 2 ondas, uma elétrica e outra magnética. As 2 ondas elas oscilam perpendicularmente uma relação à outra, né, na mesma direção de propagação. Então, como vocês estão observando na imagem aí, né, as ondas eletromagnéticas, lei da física, não é isso? Experimente que em televisão, um meio de comunicação de massa. Ao referirmos aqui nos meios de comunicação de massa, né, no caso aqui a televisão, é importante saber que estamos tratando daquelas formas mais populares de divulgação
das informações. A televisão, em especial, tornou-se um meio de comunicação de massa a partir do momento que o domínio da nova tecnologia possibilitou à maioria das pessoas acesso aos aparelhos de TV. Então, a gente pode observar nas imagens aí, a televisão iniciou primeiramente preto e branco, né? A televisão é uma dessas formas de transmissão que atinge grande parte dos lares brasileiros, divulgando uma série de informações ideologicamente determinadas por seus programadores ou patrocinadores. Existe aqui por trás dessas escolhas uma série de critérios que visam atingir as exigências de telespectadores e patrocinadores, além de interesses políticos e ideológicos, como você pôde discutir anteriormente, que quando a utilização do esporte para a disputa hegemônica, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Nesta adequação de programação a ser exibida, o esporte ocupa local central, né, por vários fatores que contribuem aos objetivos da televisão. Que objetivos seriam esses, né? Porque o voleibol ocupa o local de destaque, o que teria de proximidades com tais objetivos? A mídia aqui televisiva diversifica suas programações, objetivando adquirir sempre maior público. Para isso, cada emissora de televisão procura transformar a transmissão esportiva em atrações que beiram ao espetáculo. Um exemplo disso é a transmissão das Olimpíadas e da Copa do Mundo, aqui voltada ao esporte, né? Esses eventos esportivos apresentam o confronto de culturas com atletas de diversas partes do universo, representando um momento especial marcado por cores, movimentos, músicas, enfim, um prato cheio para o espetáculo, não acha? Essa forma moderna de transmissão tem feito o telespectador ter a impressão de estar acompanhando o espetáculo no local onde está sendo realizado, dada a gama de possibilidades de visualização dos lances, sendo que, às vezes, em melhores condições do que aqueles que estão no local. A televisão destina ao esporte horários diversificados de transmissão, procurando atender quase sempre a lógica mercadológica, né, imposta às transmissões. Essas transmissões compõem um quadro de programação em que existem infinidades de atrações, desde filmes até telenovelas. Se observar que a qualidade dessas transmissões, você verá que a televisão tem como aspecto principal a formação já bastante simplificada. Isso significa reportagens curtas de fácil entendimento e que proporcionam ao público uma sensação de agradabilidade ao assistir. Mas o que essas características têm em comum com o esporte em geral e especificamente aqui falando com o voleibol? Vejamos, a programação de televisão não deve ser maçante ou entediante, deve proporcionar ao público novas emoções e sensações. E todo instante, o voleibol, assim como qualquer outro esporte, não possui enredo pré-definido, né? Ou seja, não se sabe qual será o desenvolvimento completo do jogo, ainda que os resultados possam ser manipulados, mas aí só se saberia a priori o resultado dos acontecimentos, né, por um pequeno grupo de interessados. Isso já atinge o objetivo voltado para a criação de novas sensações a todo momento, uma espécie de imprevisibilidade, né? Outra questão interessante que você pode perceber no voleibol e atinge as perspectivas da televisão é a previsibilidade de tempo do jogo. Perceba na programação da televisão tudo em tempo estipulado, né, devendo a seguir as determinações neste sentido. Esportes que possuem uma previsibilidade são interessantes para a televisão. Já imaginou uma partida de tênis? Chega a durar 4 horas. Como ficariam os quadros de programação geral da emissora, né? A emissora, especialmente essas emissoras abertas, né? Aqui inseridos apenas alguns comentários que levam você a pensar conosco sobre este mundo complexo, dirigido por um forte jogo de interesses que chega a determinar as regras de esporte, né, sem que os torcedores possam opinar. Você se lembra de algum ou como era as antigas voleibol à moda antiga? Então vamos lá, a principal característica do voleibol, praticada antes das principais modificações de suas regras, era a sua dinamicidade, né? Então o esporte é caracterizado como um esporte com a característica dinâmico. As partidas eram muito demoradas, o que ocasionava ao esporte uma certa dificuldade de expansão, já que sua popularidade dependia também de sua espetacularização, né, através de um maior dinamismo.
Então, as regras deste esporte modificaram-se com o passar dos anos, refletindo inclusive as necessidades de seus participantes, bem como do conjunto da sociedade. A seguir, acompanhe atento algumas regras que vigoram por muito tempo no voleibol, que atingiram os objetivos de acordo com as necessidades na época, né? Aqui são basicamente alguns tópicos. Então, primeiro aqui, o sistema de vantagem aplicado ao voleibol era o principal problema ao interesse da televisão, né? Vamos colocar em plural aos interesses, né? Que são várias transmissões de televisão, emissoras, na verdade. O ponto era marcado somente quando a equipe recuperasse a vantagem e logo em seguida confirmasse a vantagem adquirida. Se você perceber, isso se torna um grande problema, pois partidas chegavam a durar de 3 a 4 horas. Então, aqui tem um pouco de partida de tênis. Outra característica importante da constituição das regras neste momento é a possibilidade de tocar a bola com outras partes do corpo. Era permitido contato com partes do corpo que fossem acima da cintura. O local destinado para o saque era restrito a um espaço pré-estipulado, né? Não sendo possível sua transposição, né? No saque, antes de 1984, era possível seu bloqueio, sendo extinto já a partir das Olimpíadas realizadas naquele ano em Los Angeles, né? Então, esse ano aí, quase na metade da década de 80, né? Para a chamada recepção da primeira bola, não era permitido o contato com as mãos separadas uma das outras, caracterizando 2 toques. O saque ao tocar a rede era imediatamente anulado, dando aí a vantagem à equipe adversária. Esse conjunto de regras sofreu transformações que possibilitaram ao jogo uma maior dinamicidade e previsão temporal. Isso teve na mídia uma grande aliada. A transição, o papel da mídia. O voleibol teve a oportunidade de ampliar sua popularidade, né, por meio da espetacularização, né, efetuada na televisão, e com isso divulgar os produtos dos novos patrocinadores que começavam a se interessar pelo esporte, porque tinha interesse, né, nos lucros. Vale questionar aqui alguns pontos controversos a respeito da popularização do voleibol como o segundo esporte mais praticado no Brasil. Como explicar o fato de que alguns jogadores se mantêm por vários anos jogando pela seleção? Se este esporte é tão praticado em nosso país, não haveria outros jogadores de talento para renovar o time de seleção, O que contribui para essa lenta renovação? De outra perspectiva, dentro desses questionamentos, como explicar a pouca expressividade de nosso país nas Olimpíadas? Será mesmo a falta do incentivo ao esporte? Como explicar um país como Cuba, arrasado pelos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, ser superior ao Brasil no quadro de medalhas em uma Olimpíada e ainda mais, recentemente em julho de 2007, foi segundo colocado nos 15º, na verdade, Jogos Pan-Americanos realizados no Rio de Janeiro. Mas voltemos à nossa intenção principal, analisar a mídia como elemento importante na transição do voleibol, a um formato voltado ao espetáculo. Retomamos aqui algumas discussões com este quadro. Então, aqui a gente já fez esse debate, né? Em que termos a popularidade do voleibol levou a garantir um público que consumisse seus produtos? Eu acredito, né, a gente pode perceber, falando sobre o voleibol à moda antiga, como inovou as regras. Como inovou as regras, a questão do saque, alguns pontos interessantes aí dos fundamentos, né? A gente percebe que pela inovação das regras, a mídia a televisão pegou, né, os patrocinadores para ganhar lucro através do voleibol, né? Para que o negócio fosse incompleto, havia necessidade de organizar o esporte a partir de campeonatos e eventos, cuja finalidade era colocar o voleibol no mercado como um espetáculo rentável para os investidores e agradáveis e dinâmica aos espectadores. Assim, o voleibol seguia suas transformações, atendendo às perspectivas do mercado e às exigências de ampliação e retorno financeiro. A partir das relações entre os clubes, confederações e organizadores de torneios vinculados aos interesses da emissora de TV, o voleibol se transformou em esporte espetáculo, cujo objetivo tem por trás da diversão e simples competições o incentivo ao consumo de grandes marcas esportivas, produtos variados, formas e estilos de vida, modismo,
e ideias, né? Nesse contexto, o voleibol, com a ajuda da televisão e o interesse de outros agentes envolvidos, dirigentes, técnicos, jogadores, etc, né, e tal, passou de um esporte pouco conhecido voltado para as classes mais abastadas a um esporte popular, conhecido e praticado por pessoas de todas as classes sociais e de todas as regiões do Brasil. Tornou-se um empreendimento marca registrada anualmente, né? Voleibol sob uma nova roupagem. Então, quando compramos uma nova roupa, significa que aquela que tínhamos não nos serve mais, ou simplesmente queremos inovar nossos vestuários, né? Quando tratamos da roupagem do voleibol, essa analogia torna-se um pouco mais complexa, porém segue a mesma lógica se há uma nova roupagem. É porque a antiga foi substituída por não servir mais, ou porque se fez necessária uma inovação. A trajetória aqui do voleibol realmente tomou novos rumos quando foram iniciadas as parcerias com empresas, né? Uma nova roupagem foi elaborada, né? Iniciaram-se as associações esportivas que proporcionam uma nova caminhada para essa modalidade esportiva. De acordo com essa nova realidade, muitas mudanças aconteceram no contexto do voleibol. Os dirigentes trabalharam sob novas perspectivas, obtendo aqui novas visões sobre a forma de dirigir suas equipes em comparação aos primeiros campeonatos brasileiros. Fica evidente que a estrutura profissionalizante do voleibol não se estruturou de imediato, mas aqui a maioria dos clubes se esforçou para isso. A criação do voleibol como forma de lazer dá um lugar ao negócio, né? Os empresários enxergam neste esporte possibilidades da divulgação de seus produtos. Na década de 80 foi primordial nessa passagem do voleibol ao mundo dos negócios. É o período de grandes contratos publicitários, né, da grande cobertura da mídia, né, assim como de grandes premiações nos torneios internacionais. Foi uma época de adequação ao formato televisivo, né, segundo Marketing Júnior em 2001 do seu artigo. No conjunto das adequações, o tempo de partida deveria ser diminuído para compor de forma previsível a programação da televisão, né? Então aqui, assim como foi introduzido um novo sistema de pontuação, no qual a vantagem é eliminada e passa a prevalecer a pontuação direta, né? Ou seja, no sistema único de tie-break, né? As partidas teriam um maior número de pontos para que não terminasse tão rapidamente. Subiu aqui para os 25 o número de pontos necessário para a vitória de um set, né? Primeiro set que fecha com 25 pontos, antes não era assim, né? O voleibol foi então adequado à previsibilidade de tempo de partida, condição para tornar-se espetáculo televisivo. Exemplo disso, isso não aconteceu ainda com o tênis, né? Um exemplo disso, na verdade, é frequente a exibição de partidas de tênis em TV aberta. Não, a gente não vê isso com frequência. Eu acredito que ninguém que assistiu na Globo, na SBT ou na Band TV aberta a partida de tênis, exceto quando é questão tipo Brasil, seleção brasileira, feminina ou masculina. Então, assim, o tênis é um típico esporte que não interessa à televisão, por não possuir uma previsibilidade, né? O tempo pode variar de até 4 horas, né? Então, é bastante tempo. Então, se não tivesse aperfeiçoado a questão das regras do voleibol, então, sabemos que se não tivesse inovado as regras do voleibol, acho que até hoje o voleibol não era tão visto como hoje, né? Cabe um questionamento sobre a divisão existente entre televisão aberta e a televisão fechada. Você saberia dizer qual é o objetivo desta divisão que pode hoje no país ter em suas casas televisão fechada, paga? É evidente que o processo de elitização não ocorre somente no esporte de modo geral, ocorre principalmente na sociedade como um todo. O acesso às televisões fechadas é restrito àqueles que podem pagar por esses entretenimento. Ao demais, resta a TV aberta suas ofertas massificadas, não é isso? Outras exigências para que a espetacularização do voleibol se efetivasse foi a necessidade de evolução técnica e tática dos jogadores, para que a bola não caísse rapidamente e a partida terminasse em pouco tempo, né? Isso é chamado de rally, né? As regras neste momento foram alteradas com o objetivo de ajustar o jogo de forma que o espetáculo fosse mais belo e suficientemente duradouro aos olhos do telespectador. Ainda atendendo às necessidades de espetacularizar o voleibol, houve a inserção de bola colorida. Isso objetivava tanto facilitar a marcação do árbitro, para facilitar,
quanto à visualização e o acompanhamento do telespectador, né? Outra alteração significativa inserida para impor uma forma ainda mais espetacularizada e que mexeu de forma direta no tempo de bola em jogo foi a criação de um jogador com função específica, defender, que é a questão do líbero. O líbero foi criado para que a bola não tocasse no chão com tanta facilidade. Com as novas regras, o saque pode tocar a fita, aumentando a expectativa. O técnico teve sua área ampliada para toda a extensão de seu lado da quadra, o que aumentou a interatividade entre o público, técnico e a questão do jogador. Então, o tempo destinado às equipes também sofreu alterações, né? O motivo pelo qual foi instituído aí o chamado tempo técnico. No 8º e 16º ponto, foi oportunizar o anúncio dos produtos dos patrocinadores para que possam vender suas imagens ao grande público. Essa alteração provavelmente tenha passado despercebida ao conjunto de espectadores, né? Porém, coloca de maneira definitiva o voleibol como um negócio muito interessante para os diversos investidores, né? Assim, não houve uma preocupação com o esporte em si. Os capitalistas, donos dos meios de comunicação, imprimiram as novas regras ao voleibol para torná-lo mercadoria, de acordo com a exigência do mercado, sem levar em conta as opiniões dos espectadores e muito menos dos antigos e atuais praticantes. Muito bem, então aqui tem algumas atividades que a gente já passou na sala. Estou só fazendo aqui um complemento da aula do primeiro conteúdo aqui do primeiro período para a gente fechar, né, para ficar salvo aqui. Tem alguns alunos que não pegaram essa aula completa. Então, aqui ficou para a gente desenvolver uma atividade que é tipo um interclasse, né, em sala entre o turno vespertino e matutino. Mas aí a gente vai ver isso aí, né, quando a gente voltar às nossas aulas aí terminando a quarentena. Então aqui, o importante da crítica que estabelecemos aqui recai a análise que você pode fazer do voleibol como um fenômeno social. Então, das atividades, dos debates, e como estabelecemos em todo o texto, vale não só para o esporte, mas para toda a sociedade. Então, refletimos sobre todas essas questões e retire daqui aquelas que o deixarem mais intrigado, né? Vai em busca de novos questionamentos, de soluções para as dúvidas que este texto deixou. Fica o desafio para a turma. Coloca as dúvidas aí no WhatsApp, grupo do WhatsApp ou no Google Classroom lá. Enfim, tamo junto. Manda e-mail para mim, pessoal. E valeu. Forte abraço e até a próxima aula.